Boa noite. Tudo bem, meus amigos, meus irmãos? Já fazia um tempinho que eu não vim aqui, né? Estava com saudade de vocês. O Beto me passou esse convite para fazer hoje o grupo de oração e com o tema, né, de como perseverar. Principalmente nessa época, né, que estamos passando por tantas coisas, por tantas provações, a começar pela pandemia, que já é um assunto antigo, mas que ainda está causando muitos problemas, sejam por conta do isolamento, sejam porque estamos perdendo pessoas amadas, né? Seja por conta de muita gente está desempregado, tem empresas que já quebraram, outras estão com muitas dificuldades, enfim. Como perseverar diante de tantas dificuldades? Um desafio. Eu vim pensando que teoricamente tem até uma resposta fácil. É só nos aproximarmos mais de Deus, vamos rezar mais, vamos fazer mais jejum, enfim. Mas eu até comentava ali no fundo com a Mari, falar é fácil, né? Vamos rezar mais, vamos fazer isso, mas não é tão simples assim alcançarmos essa paz que a gente quer, essa perseverança, essa fé, alcançarmos um objetivo quando estamos sendo bombardeados por todos os lados. Quando não é só a pandemia, quando é um relacionamento, quando é uma doença, quando é a situação financeira, quando é um problema na família. Parece que é tanta coisa que a gente não sabe nem o que vai acudir primeiro. E vai enfraquecendo um pouco a gente. Uma das coisas que a gente precisa fazer é o que eu falei agora há pouco. Parece fácil, vamos nos aproximar de Deus, vamos rezar mais. Isso é muito pouco, isso é o básico, mas isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer nem isso, eu não consigo dar os próximos passos. Isso vai ser talvez insuficiente. Eu não sei o que cada um de vocês estão passando. Eu não sei qual é o problema que talvez você está enfrentando. Mas o primeiro passo dessa perseverança é eu me aproximar ainda mais de Deus, é eu rezar ainda mais. Coisa muito simples, bobinha, né? Mas se eu não der esse passo, eu não vou conseguir dar os outros que são mais difíceis. O Beto me sugeriu um versículo da carta de São Paulo aos Coríntios. Quando ele me fez o convite, ele falou, eu vou te mandar um versículo, é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, ficai firmes na fé, portem-se como homens, sejam fortes, façam tudo com amor. Mas como eu estava falando, lendo assim, é bonito e parece fácil. Que legal. Só que talvez a gente está tão cansado, tão sem força, que até as coisas simples parece que não dá mais. Quem aqui já fez acampamento? Ergue a mão. A gente está há mais de um ano sem participar, nem servindo, nem talvez fazendo o acampamento. Mas para a maioria de nós,
pelo menos quando tinha o acampamento, parece que tinha uma energia positiva, não que não tenha agora, mas parece que tinha um ânimo maior, a gente se encontrava mais, a gente se abraçava, a gente rezava, e até isso foi tirado. Então hoje nós vivemos uma sensação de que nos foi tirado até as condições para se aproximar de Deus. Não é isso, mas talvez é a sensação que a gente tem. Nossa, eu ia no acampamento, o grupo de oração estava lotado, a gente encontrava aquele monte de amigo, era uma alegria, era uma festa, o grupo de oração me abastecia, e agora nos foram tirado coisas que para muitos eram extremamente essencial. E aí, para muitos de nós, fica muito difícil perseverar sem essas armas, essas ferramentas que tínhamos lá atrás. Mas sabe, gente, eu penso que Deus tem um propósito para tudo e que Ele não erra. Talvez Ele permitiu que passássemos por essas situações para descobrirmos novas formas de sermos perseverantes na fé, novas formas de resolvermos os nossos problemas, novas formas de nos aproximarmos de Deus, porque dentro do acampamento é fácil se aproximar de Deus, né? Parece que o clima, o ambiente lá, você respira Deus, né? Querendo ou não. O grupo de oração, quando estava lotado aqui, nossa, aquela emoção, a música, os amigos, você querendo ou não, você respira Deus. Então talvez, eu tenho muita fé nisso, que Ele está nos dando oportunidade de experimentarmos, até porque tudo isso que eu falei vai voltar, daqui pouco tempo, ou muito tempo, né? Mas Ele está nos dando oportunidade de experimentarmos outras formas. E quais são? Uma das coisas, pelo menos para mim, quando está tudo bem, a gente está feliz, tipo dentro de um acampamento, no grupo de oração, como eu falei, ou em qualquer situação, a gente está muito feliz, legal. Mas quando a gente está triste, a gente está sendo bombardeado por tantos problemas, a gente acaba, além de ter problema, parece que não tem nem vontade de ser feliz mais. Parece que a coisa está tão difícil às vezes, que não é que você não tem vontade, você fala assim, não tem nem jeito. Para todo lado que eu vou é um problema. Então Ele coloca um pouco no meu coração assim que muitos de nós às vezes tem esse sentimento porque a gente, desculpe o termo, porque a gente é egoísta. Nós só pensamos em nós. Porque basta eu olhar para algumas pessoas, às vezes ao meu lado, para ver que a situação dele é muito pior que a minha. E que tudo que está acontecendo nessa época, nesse período, que me afeta tanto e me deixa tão mal, com depressão, triste, apavorado, sem saber para onde eu vou. Se eu olhar para o lado, tem pessoa muito pior. Eu não sei quem de vocês estava aqui no grupo de oração há uns 15, 20 dias atrás, que a Mariana estava pregando. Quem estava? Ergue a mão. Vocês se lembram que a Mariana começou a pregar e uma pessoa começou a falar muito alto lá no fundo? A pessoa praticamente começou a atrapalhar o grupo de oração. Quem nos assiste pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, talvez não percebeu, porque o som do microfone é mais forte, mas quem estava aqui percebeu. E era um morador de rua, com 2 sacos de latinha. E ele foi conversando alto, falou lá com o Miquelino, falou com outra pessoa, aí ele levantou, veio aqui, sentou nesse primeiro banco. A câmera não registrou, mas ele sentou aqui. E a Mariana conduzindo o grupo de oração. Eu quero acreditar que Deus permitiu que ele sentasse aqui, porque aqui não tinha como a igreja não ver ele.
Quem estava em casa não viu, mas nós vimos. Por que eu estou contando isso? Para a gente começar a pensar que por pior que é o meu problema, tem gente bem pior que eu. Ele ficou o grupo todo aqui, ele levantou, foi falar com o Galisteu, e o grupo acontecendo. Aí ele derramou todas as latinhas aqui no meio da igreja. Aí veio uma outra pessoa, não me lembro, foi falar com ele. Por fim, a hora que estava acabando o grupo, já estava acabando, nós conseguimos falar com ele, ele foi lá, sem maiores problemas, ele foi lá para fora tal, mas, sabe, por que eu estou contando? Porque algumas pessoas que estavam aqui na igreja depois vieram falar conosco sobre isso, que se sentiram muito mal, porque veio aqui para chorar os problemas para o Senhor, mas quando viu aquela situação, ficou com vergonha. Teve pessoas que vieram falar isso com a gente. Teve pessoas que vieram falar assim, que ficou no banco sem ter atitude, não sabia o que fazer, até queria ajudar, mas ficou travado e depois se cobrando, a pessoa se martirizando porque não fez nada, podia ter feito. Eu fiquei até feliz porque eu falei, bom, essa pessoa Deus conseguiu tocar. Talvez ela não fez nesta situação, mas numa próxima, né? Quem sabe? Eu estou querendo dizer que a experiência, muitos de nós já viveu, mas a experiência da caridade, a experiência da misericórdia para com quem precisa, ela dá para nós tudo aquilo que os problemas tiram. Ela devolve para nós tudo aquilo que o mundo joga na nossa cara, o soco que o mundo dá toda hora, o chute, que você não sabe de onde está vindo a pancada. Quando eu me predisponho a fazer o bem a essas pessoas menos favorecidas, esse ato, esse gesto, devolve para mim aquele sentimento que eu já não tinha mais, que é uma felicidade sem tamanho, é uma alegria, é uma satisfação enorme. Vou contar um outro pedacinho de uma história para vocês, que muitos aqui até sabem, pelo menos da metade da história. Quem aqui se lembra que alguns meses atrás, nós encontramos um casal com um bebezinho de colo e uma outra criancinha de uns 6 anos na rua? Quem se lembra? Muita gente. Foi uma situação muito comovente ver uma família com um bebê de fralda, bebezinho mesmo, mal engatinhava, na rua, numa calçada. E nós da Missão Guadalupe nos propusemos a fazer algo, a ajudar essa família. Isso foi numa segunda-feira na hora do almoço. Nós conversamos o que a gente pode fazer, quem tem alguma ideia, porque já pensou essa criança na rua, esse nenê ali vai dormir ali na calçada. Fomos conversar com a família, o pai narrou que é do Paraná, estavam em São José do Rio Preto há aproximadamente 2 meses, e tinha conseguido emprego num local aqui em Rio Preto, e estava morando numa pensão com a família. Só que na pensão mora muita gente. E as crianças estavam fazendo muito barulho, muita bagunça. E naquele dia, naquela segunda-feira, ele tinha sido despejado. Porque o cara falou, não dá para você ficar aqui, você está me atrapalhando. Estou perdendo o cliente. Então eu fui despejado hoje de manhã. E por conta de eu ter sido despejado, eu faltei ao trabalho para não largar minha família na rua. Então eu vim andando do outro lado da cidade até o meu trabalho com a minha família, não tinha onde deixar eles, e aí fui falar com o patrão, mas eu
por ter faltado, ele acabou e já me dispensou também. Então eu perdi a casa e o emprego hoje. Estou contando esse detalhe também para a gente tentar ir se encaixando numa história, numa linha de pensamento que aquele momento ali nós estávamos tentando ajudar ele. Só que ele estava passando pelo pior momento da vida dele. Você já imaginou, você está com a sua família, você é despejado e perde o emprego no mesmo dia. Nós levamos para um hotel, para não ficar na rua, até a gente conseguir resolver um problema. Eles ficaram 3 dias no hotel. Nesse meio de tempo, a gente correu para ver se alugava uns 2 cômodos. Porque ele falou assim, eu sou trabalhador. Se eu tiver lugar para morar, eu consigo pagar o aluguel. Eu estava pagando a pensão. Falei, então nós vamos arrumar. Nossa, fomos ver um monte de casinha para todo lado, uma dá certo, outra não dá certo. Conseguimos uma casinha bacana para ele, bonitinha, novinha assim, não estava caindo aos pedaços, não é feita agora, mas estava. Aí começamos, um doou um guarda-roupa, o outro doou uma geladeira, o outro doou um fogão, o outro doou um botijão, o outro doou um armário, o outro doou comida. Resumindo, isso quando nós encontramos, essa família era a 2ª hora do almoço, sexta-feira, 6 horas da tarde, da mesma semana. Eles estavam entrando dentro da casinha. Eles tinham uma casa para morar, mobiliada, com a geladeira cheia de comida. Tudo o que vocês pensaram, até carne, legumes, fruta, leite, pão, os talheres, o copo, uma casa pronta, até televisão tinha. Brinquedo para as crianças, muitos aqui acho que viram o vídeo, né? A gente registrou lá isso. Quero fazer uma pausa nessa parte para falar que ele precisou chegar no fundo do poço, teoricamente um dos piores momentos e a pior situação da vida dele, para também receber a misericórdia de Deus, o carinho de Deus. Porque se ele não fosse despejado lá da pensão, talvez esse cara estava morando lá até hoje de 1 quarto, 4 pessoas, marido, mulher, 2 filhos. Talvez ele estaria morando lá em 1 quarto, trabalhando nesse lugar até hoje. O fato dele ter sido despejado e ter feito com que ele estivesse na pior situação da vida dele, acredito que ele deve ter feito as orações dele, deve ter pedido a Deus, ou se não foi ele, foi a esposa, e Deus atendeu. Eu creio muito nisso. Eu acho que é impossível uma situação dessa, se ele não tivesse pedido a Deus, aconteceu o que aconteceu, porque não foi uma coisinha simples que aconteceu. Você dá sarjeta para uma casa mobiliada com geladeira cheia, em 4 dias, só por Deus, né? Então alguém ali rezou, se foi ele, se foi a esposa, se foi os 2, mas pediram. Quantos de nós talvez não estamos passando por um momento que parece essa situação? Quantos de nós talvez estamos sofrendo, seja lá qual é o nosso problema, mas parece que está acabando o mundo, e eu não sei o que eu vou fazer, porque eles não sabiam. Eles estavam literalmente sentados na sarjeta, nós encontramos eles sentados na sarjeta. Quantos de nós talvez não está pelo menos com esse sentimento, de que o que eu vou fazer da minha vida agora? Mas que, se então eu perseverar, se então eu for forte, eu for firme, como fala a palavra de Coríntios que o Beto me deu, se eu fizer a minha parte, se eu buscar a Deus, eu e você também podemos ser ouvidos e atendidos por Deus de uma forma muito maior do que ele foi. Só que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. E esse fazer a minha parte, que é o que eu tentei explicar agora há pouco, que falar é fácil. Como é que faz? Vai rezar. Aí eu entendo que esse rezar é rezar uma
Ave Maria por dia, ir na missa uma vez por semana, de domingo, se der tempo. Grupo de oração? Nem está podendo ir mesmo. E também não assisto pela transmissão. E aí eu ouço falar, então tem que rezar mais. Aí eu vou, rezo 1/3 e quero que o meu problema esteja resolvido. Então esse perseverar é aumentar ainda a minha proximidade, a minha conexão com o Senhor. Eu preciso cada vez ficar mais próximo. Eu preciso ir em direção a Ele. De que jeito? Aumentando tudo que eu estou fazendo. Se eu rezava um Pai Nosso, Ave Maria, eu vou rezar 1/3 por dia. Se eu já rezava 1/3 por dia, eu vou rezar 2, eu vou rezar o rosário. Se eu estava indo à missa uma vez por semana, por que eu não vou todo dia? Mano, você está louco? Você acha que eu não tenho nada que fazer, né? Olha, amigo, eu não sei se você tem ou se você não tem, não sei o tamanho do seu problema, eu só sei que essa é a solução. Que quanto mais eu me aproximar, mais rápido Ele vai me entregar. Imagina, eu já falei isso aqui, né? Imagina que o milagre que eu espero, a cura que eu quero, a solução dos meus problemas está lá na mão dele. Se eu não for lá, preciso pegar. Você vai querer que Ele joga? Preciso chegar perto. Preciso chegar perto. Aí eu quero continuar um pouquinho a história do perseverar. Como que é difícil perseverar. Porque eu estou propondo que se nós, diante de tudo que estamos passando, experimentarmos a caridade e a misericórdia, estou propondo, não é isso? Efetivamente, não só em pensamento, nós vamos passar por muito mais provações. Se nós já tínhamos os nossos problemas, quando eu me proponho a fazer caridade, a ser misericordioso, os meus problemas vão diminuir? Não, eu disse que nós teremos uma satisfação, que nós teremos uma felicidade, que seremos preenchidos por uma coisa muito bacana, mas os meus problemas não acabam. Por que não acaba? Porque se o inimigo já estava judiando de mim, aí ele vê que eu estou aproximando de Deus, que eu quero ajudar as pessoas, aí que o inimigo vai chegar firme. Aí se ele estava sozinho, ele vai chamar mais uns coleguinhas lá para judiar. Nós, que estávamos mais próximos dessa família, depois que essa família se mudou, algumas pessoas da Missão Guadalupe foi até lá rezar, foi até lá ver se precisava de mais alguma coisa, foi levar mais alimento. Uma pessoa da Missão Guadalupe conseguiu um emprego para ele, numa empresa muito boa, aqui de São José do Rio Preto. Estava lindo o negócio. O que o inimigo fez? Puxou o cara para as drogas. Em um mês, o cara estava já dormindo lá na boca, perdeu o emprego, estava sendo ameaçado de morte já pelo traficante, vendeu todos os móveis que ele ganhou, abandonou a casa e voltou para o Paraná. Olha, eu não sei as outras pessoas que se propuseram a ajudar, mas eu fiquei acabado. Minha vontade era de achar o cara e esganar. E aí eu falei, de boa, falei para ele, falei, pai, o senhor me pediu para dar uma força, e aí eu vou, chamo uma equipe, a gente se desdobra, faz um monte de coisa, para isso? Virei para ele e falei, não vou mais não, hein? Me chama mais não põe nessas paradas mais não. Estou passando vergonha. O que o povo vai falar de mim agora? A hora que a próxima vez que eu for pedir, eles vão rir da minha cara. Não vou mais não. Falei para ele. Ele ficou quietinho, não respondeu. Foi passando os dias, aí alguns amigos meus, nessas nossas conversas, falaram assim, Emanuel, a gente fez nossa parte.
E aí, eu lembrei que o Paulo tinha me mandado uma vez um áudio de uma pregação do Márcio Mendes. Essa pregação do Márcio Mendes, ele cita um trecho que é de São Vicente de Paulo. Eu vou até ler para vocês, eu sei de cabeça, mas eu quero ler na íntegra, que São Vicente de Paulo fala. Um dia diante de Deus, você será julgado pela esmola que você não deu. E o pobre que recebeu será julgado pelo que ele fez com ela. Nós, se demos ou não esmola, se ajudamos ou não quem precisava. E eles, o que fizeram com o que eles receberam. E eu fiquei mais calmo, né? Falei, bom, tentamos. E aí, depois de alguns dias, meu coração estava completamente curado. Por conta dessa palavra. E agora, voltei para ele e falei, Senhor, me perdoa. Falei que nunca mais ia fazer nada, mas eu estava errado. O Senhor me deu a oportunidade de eu fazer alguma coisa. Porque eu tenho reclamado que eu estou com um monte de problema. O Senhor me deu a oportunidade de resolver o problema de alguém. E eu me senti muito bem, Senhor. Se ele não quis aproveitar, como diz aqui esse trecho da carta aqui de São Vicente de Paulo, eu e você vamos prestar conta do que nós fizemos quando alguém precisou de nós. E as pessoas vão prestar conta do que elas fizeram com aquilo que alguém deu. Seja uma esmola no trânsito. Lembra quando eu falei isso? Não sei se vocês se lembram. A gente está no trânsito, às vezes a pessoa vem e te pede, né, uma ajuda ali. E acredito que muitos de nós, tem aqui R$2, tem R$1. Outros já fecham o vidro e fingem que não está nem vendo. Ninguém aqui quer condenar se você deu ou se você não deu. A gente quer dizer que quem já fez a experiência sabe, e quem não fez, experimente. Toda vez que você dá uma esmolinha, o cara fala assim, Deus te abençoe, obrigado. Às vezes fala 3 vezes, Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Ele vai dando um monte de bênçãos na nossa vida. Vai desejando bênçãos na nossa vida. E se por acaso eu fechar o vidro na cara, será que ele vai falar assim, nossa, pelo amor de Deus, tomara que bata esse carro ali na frente. Me jogou uma maldição. O maior problema é que se nós soubéssemos como a oração do pobre e do necessitado tem força perante Deus, a gente ajudaria mais. A oração da pessoa humilhada, necessitada, ela tem força tanto para te abençoar com muita força, como para te amaldiçoar. Mais do que qualquer outra pessoa. Isso está na Sagrada Escritura, não estou inventando, não é da minha cabeça. Às vezes, alguém pergunta assim, quem ama a Deus? Todo mundo vai falar que ama, pelo menos aqui dentro, né? Tem gente lá que é ateu, que não gosta de Deus e tal, mas nós que convivemos, que vivemos assim, quem ama a Deus? Eu amo. Às vezes nós esquecemos aquelas partes onde nós lemos na Bíblia, está lá na primeira carta de São João, diz o seguinte, se eu digo que amo a Deus, a quem eu não vejo, mas não consigo amar a quem eu vejo, o meu próximo, eu sou mentiroso. Aí eu falo que eu amo a Deus, mas eu não consigo amar quem eu vejo. Está na carta de São João, primeira carta de São João. Então eu sou mentiroso. Sabe por que tem isso? Tem essa
essa fala de São João, porque ele está se baseando lá num trecho do Evangelho, está lá em Mateus. Se vocês quiserem pegar, quem trouxe a Bíblia? Vamos ler esse pedaço, acho muito importante. Está Mateus capítulo 25, deixa eu ver, Mateus capítulo 25, capítulo 25, versículo 35. Porque ele vai nos falar e nos dá a oportunidade de entender o que realmente é amar a Deus. Nós nos propomos a mudar de vida, falamos para muitas pessoas que nos convertemos, que então agora eu sou outra pessoa e estou querendo seguir os caminhos de Deus, fazer aquilo que Jesus me pede, mas às vezes eu nem sei que eu estou fazendo tudo errado. E nem é assim, uma coisa proposital, que às vezes fazemos errado de propósito. Às vezes é só por falta de conhecimento, porque na maioria das vezes nós acabamos de nos converter e não temos tanto conhecimento ainda. Então aqui no Evangelho de Mateus ele vai nos ajudar a entender o seguinte, que quando ele fala, se você diz que ama a Deus, a quem não vê, mas é incapaz de amar o seu próximo, você é mentiroso. Por que ele fala isso? Porque só tem uma forma de amar a Deus. Verdadeiramente, eficazmente, concretamente, eu acho que essa é a palavra, concretamente, só tem uma. Se eu verdadeiramente amar o necessitado, está aqui nesse Evangelho, vamos ler junto. Todo mundo pegou aí? Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Eu vou começar pelo 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu era peregrino e me acolheste, nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitaste. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino, estrangeiro e te acolhemos? Quando foi que estavas nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Então o Senhor responderá, em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. E aí ele continua, só para a gente ver como ele quer levar mais a fundo ainda, como é tão sério isso, ele continua. Aí ele se voltará em seguida para os da esquerda e lhes dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolheste, nu e não me vestistes. Estava enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá, em verdade vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Vocês se lembram que uma vez eu falei isso, né? E falei de novo. Porque para ser palavra de salvação na minha vida, eu preciso ouvir, compreender, mas principalmente, pôr em prática. Pôr em prática. Por que eu estou falando isso?
Porque lá no começo falávamos sobre nossos problemas, que viemos aqui ou estamos assistindo pensando em nossos problemas. E esquecemos que tem muita gente pior que nós, precisando da nossa ajuda, precisando de uma roupa. Toda vez que a gente fala da esmola, nos vem a questão de dar uma moedinha. Esmola nem é isso. Eu fui até olhar o que era esmola no dicionário. É o ato de caridade aos pobres, ato de auxiliar, de prestar ajuda, socorro ou dar um donativo. É muito mais do que dar uma moedinha. Isso aí é uma coisa da nossa cabeça. Esmola é ajudar de verdade quem precisa. Esmola, lá no hebraico, ela significa o ato de misericórdia ou piedade. Vocês entendem a diferença? E quando eu falo de nós não perdermos a oportunidade de ajudar as pessoas que mais precisam, as pessoas que... Pode ser que está num semáforo pedindo uma esmola, mas pode ser aquele velhinho que está lá numa casa de acolhida, pode ser o dependente químico que está lá numa clínica se recuperando, pode ser o meu vizinho, que pode estar precisando seja do alimento ou seja de conversar. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu sou muito ocupado. Estou cada dia mais ocupado. Nossa, você não sabe da minha vida. Mas aí eu acabo dando um jeitinho de fazer um churrasco um dia. Eu dou um jeitinho de ir para o rancho. Eu dou um jeitinho de jogar bola. Mas eu não tenho tempo. Deus só quer nos dar oportunidade de fazermos alguma coisa e nos sentirmos melhor. Se a gente está reclamando que a gente tem problemas, se a gente está reclamando que tem tanta coisa para resolver, Ele quer agora que nós façamos essa experiência de ajudando as pessoas, nos sentirmos muito melhor. E vou além. Se eu estiver ajudando essas pessoas mais necessitadas, eu estou ajudando quem? O próprio Deus, porque falou aqui na palavra, todas as vezes que fizeres isso, ao menor dos pequeninos foi a mim que fizeste. Ele se faz pequenino, para quê? Só para me dar oportunidade de fazer o bem a alguém. De verdade, ele não precisa da minha esmola. De verdade, se eu não ajudar, talvez tenha outro que ajude, ou aconteça alguma coisa, ele não precisa de mim. Nem Deus precisa de mim, nem aquele pobre precisa de mim. Mas Ele me dá uma oportunidade de fazer alguma coisa. E o beneficiado vou ser eu, não é Ele. Voltando à história dessa família, que benefício eles tiveram com essa casa, com esses móveis, com aquela geladeira cheia, se eles foram embora? Essa história hoje beneficiou muito mais quem ajudou do que quem foi ajudado. Entende? Deus quer a nossa caridade, a nossa misericórdia, que pode começar nos atos pequenos. Muitos de nós talvez pensam assim, não é problema meu, cuidar de pobre, cuidar de mendigo, cuidar de dependente químico, isso é coisa da prefeitura, coisa do governo. Tudo bem, até é. Mas Ele está me dando uma oportunidade de eu ser uma pessoa melhor, de eu encontrar Ele de perto. Porque se eu chegar naquele mendigo e falar com ele, eu estou falando com o próprio Deus. Porque Ele está me falando aqui na palavra que Ele vai estar ali. E por que eu não faço isso? Talvez porque eu não sabia. Talvez porque eu não tinha consciência. Talvez porque nunca ninguém tinha me falado. Mas agora eu estou sabendo. E eu espero que
muito ou pouco, de um jeito ou de outro, que nós possamos fazer algo. Tem pessoas que já falaram assim para mim: olha, Emanuel, eu não consigo, cara, ir perto do morador de rua, dar um abraço nele, eu não consigo, me perdoa, mas eu não consigo. Tá bom, você pode pelo menos rezar por ele, mas de coração, pôr o teu joelho no chão e rezar por ele, vai estar valendo. O problema é minha indiferença, o problema é quando eu fico naquela de não é problema meu. Sou eu que estou perdendo quando eu penso assim, não é ele. Se eu não posso ser tão profundo de ir numa clínica, rezar com um dependente químico, ou sei lá, fazer alguma coisa para alguém que está necessitado, será que eu posso pelo menos ajudar quando eu tenho uma campanha? Eu ouvi dizer que tem uma campanha de agasalho para os moradores de rua de cobertor. Será que eu posso pelo menos ajudar? Posso. E vocês sabem como é que é ajudar? Porque tem pelo menos duas formas. Eu posso simplesmente falar: quanto custa então um cobertor? Ah, R$25. Está aqui R$25. Ajudei? Ajudei. Só que é muito pouco, eu posso fazer mais. Ah, Emanuel, mas eu não posso ir lá. Ir lá eu não vou. Ok. Mas você pode pelo menos então falar com seus familiares: gente, está tendo uma campanha de agasalho para o morador de rua, está precisando de cobertor que o frio está aí. Será que eu posso pelo menos falar com a minha família, com meus amigos, e em vez de eu doar um, então eu fui ali, eu consegui 5. Entendem? Como Deus sempre nos dá oportunidade. Deus dá um jeito de dar oportunidade para eu fazer alguma coisa. Se eu não quero de um jeito, Ele me dá outra. Se eu não posso de outra, Ele me dá outra. Mas Ele me dá 1 milhão de oportunidades. Para quê? Para eu me salvar, para eu me sentir melhor, para eu parar de olhar só para os meus problemas e achar que os meus problemas são os maiores do mundo. Ele quer me ajudar. Acho que a maioria das pessoas já ouviram aquele negócio quando fala assim: a gente reza para ter paciência aí que vem um monte de problema, para testar a nossa paciência. É mais ou menos isso. Se eu rezar porque eu estou precisando de paciência, Ele não vai fazer meus problemas acabar. Ele vai me dar condições de lidar com isso de uma maneira diferente. Então fica a mesma coisa. Se eu estou dizendo que eu estou com muitos problemas, eu estou com problema na minha família, eu estou com problema no meu trabalho, eu estou com problema de saúde, eu estou com problema sei lá do quê. Ele quer me dar situações para que através dela eu me sinta muito melhor e possa resolver as outras. Eu vou ler um último trechinho, é um versículo que eu gosto muito. Teve um acampamento que eu coloquei esse versículo numa camiseta. Paulo não queria muito não, mas deixou. É a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Um versículo. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como que para o Senhor e não para os homens. Como a gente já estava falando, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me dedicar, porque eu sei que tudo que eu estou fazendo pelo Senhor, para o Senhor, através das pessoas, através dos homens, através das situações que chegam até nós. Mas quando eu faço para o Senhor, eu faço com mais amor, eu faço mais bem feito. Quando eu tenho consciência de que Jesus está naqueles irmãos pequeninos, eu faço tudo com mais amor. Eu não me preocupo em me aparecer, eu não me preocupo em que todos saibam o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque aquilo é o correto, porque aquilo vai me fazer bem, e porque Jesus assim pediu, e eu vou ser o maior beneficiado. Então que nessa noite a gente possa, sim, perseverar na oração, aumentar nossas orações, nos aproximarmos mais de Deus, mas que mais que isso, que nós possamos ficar atentos às oportunidades que Deus traz até nós,
para resolvermos os nossos próprios problemas através do problema de uma pessoa mais necessitada. Que nós possamos fazer o bem sem olhar a quem. Fazer porque é para o Senhor, porque o Senhor vai estar ali. Não pode ser porque o Emanuel falou, mas sim porque eu entendi. Quando eu falei palavra da salvação e disse que para ser palavra de salvação eu preciso colocar ela em prática. Amém? Abaixa a cabeça. Vamos fazer um silêncio, põe a mão no seu coração, eu quero rezar por cada um de vocês. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te peço essa noite, que venha adentrar ao coração de cada um de nós, de todos nós. Cada um aqui, Senhor, as pessoas que estão aqui ou que estão em casa, cada um tem uma dor, tem um problema, tem uma dificuldade. Cada um aqui, Senhor, precisa de Ti, de alguma forma. Muitas pessoas estão com o coração arrebentado, partido, já não sabem mais o que vão fazer da vida. Mas vieram aqui e estão querendo, Senhor, através dessa atitude de vir ou de assistir, querem se aproximar, Senhor. Então também eu te peço, Senhor, dá um passo. Cada um deles aqui já deu o passo, Senhor. Agora eu peço que o Senhor também dê um passo em direção a cada um de nós. Que o Senhor venha nos acolher, venha nos socorrer, venha ouvir o nosso lamento e coloque no coração de cada um de nós tudo o que foi dito e vivido aqui nessa noite. Que nós possamos compreender que tudo que nós estamos vivendo são situações que o Senhor permite que vivamos para nos tornarmos pessoas melhores. O Senhor não gosta de nos ver sofrendo, mas o Senhor permite que passemos por dificuldades para podermos crescer e entender. Coloca no coração de cada um de nós, Senhor, o desejo de ajudar as pessoas mais necessitadas, as pessoas que precisam da nossa ajuda, talvez de dinheiro, talvez de comida, talvez de agasalho, talvez só de um carinho. Quantos avós que o neto nem passa mais perto, faz tanto tempo que não vê, que esse neto ligue, telefone para o avô, fale com ele, vai visitar, dá um abraço. Que nós possamos começar pelo menos nos pequenos gestos de amor ao nosso próximo e ao nosso próximo mais próximo, que é quem está dentro da nossa casa, quem está junto conosco no nosso trabalho, no nosso meio. Que eu pratique mais o amor, a caridade, a misericórdia. Que quando alguém me agredir fisicamente ou verbalmente, que eu não devolva a agressão, mas que eu pratique a misericórdia, que eu pratique a caridade, porque foi assim que o Senhor fez comigo todas as vezes que eu te ofendi, Senhor. O Senhor me tratou com misericórdia. Então me ensina também a tratar cada um com mais misericórdia. Me dê sabedoria, Senhor, para conseguir, me dê discernimento, cura minhas feridas e a dificuldade que eu tenho de dar um abraço. Esse abraço que pode curar, esse abraço que pode salvar, esse abraço que pode encurtar a distância, que pode unir as pessoas que estavam distantes. Que eu, a partir de hoje, que eu pare de achar que tem que ser do meu jeito, que eu procure mais servir do que ser servido. Melhora o meu coração. Fazei com que o meu coração, Senhor, seja um coração semelhante ao vosso. Que eu possa ter
as atitudes com as pessoas, Senhor, a mesma que o Senhor sempre teve comigo. Amém.